Imagine uma cidade tão poderosa, rica e segura que acreditava ser invencível. Essa cidade era Tiro, um centro comercial vibrante, onde a riqueza e a influência se misturavam às muralhas que se estendiam até o mar. Seu orgulho parecia tocar o céu e sua fama atravessava fronteiras. Nenhum exército jamais conseguira conquistá-la. Séculos antes de sua queda, o profeta Ezequiel fez uma previsão audaciosa. Tiro seria destruída. Eis que sou contra ti, ó Tiro, e levantarei muitas nações contra ti, como o mar levanta suas ondas. Ezequiel 26:3. Ele detalhou que as muralhas seriam derrubadas, torres destruídas, o solo raspado até a rocha nua, e pedras e madeiras lançadas ao mar. Uma profecia tão precisa parecia impossível de cumprir. E ainda assim aconteceu. Primeiro, Nabucodonosor sitiou a cidade continental por 13 anos. Mas quando finalmente rompeu suas defesas, os habitantes haviam se refugiado na ilha de Tiro, acreditando estar seguros. Por enquanto, a promessa parecia falhar, mas o desfecho estava por vir, e a palavra de Deus se cumpriria em detalhe impressionante. A ilha de Tiro parecia intocável, separada por cerca de 800 metros da costa, protegida pelas águas e pela própria confiança de seus habitantes. Mas a profecia de Ezequiel não falharia. Séculos depois, Alexandre, o Grande, chegou decidido a conquistar a cidade. Encontrou o refúgio insular aparentemente impenetrável. Determinado, ele executou uma estratégia impressionante. Raspou a cidade continental, usando as ruínas como material para construir uma enorme estrada de pedras, entulho e restos de muralhas que se estendia até a ilha. Assim, transportou catapultas e torres de cerco pelo caminho improvisado, conseguindo finalmente romper as defesas e destruir completamente Tiro. Atirarão tuas pedras, tuas madeiras e teu pó nas águas. Ezequiel 26:12. O que poderia parecer apenas uma tática militar engenhosa era, na verdade, o cumprimento literal da profecia. Hoje, a antiga cidade está em ruínas. O que antes era ilha, agora se integra ao continente, e a história confirma, com detalhes impressionantes, a precisão das palavras de Deus. Se você acredita que conhecer a verdade sobre a Bíblia Sagrada tem diferença em sua vida, não deixe esse aprendizado passar em branco. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube continuar te entregando aprendizados como esse e alcançar mais pessoas também. Agora, voltemos nossos olhos para Jerusalém, lar do majestoso templo, uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Pedras maciças, mármores brancos que brilhavam ao sol e detalhes em ouro que refletiam riqueza e poder. Peregrinos de toda parte paravam maravilhados diante de sua grandiosidade, e os discípulos, ao vê-lo, exclamavam sobre sua magnificência. Mas Jesus olhou de forma diferente. Um dia, caminhando com seus seguidores, disse: "Vede todas estas coisas. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado." Lucas 21:6. Era inacreditável. O templo, centro religioso, político e cultural de Israel, seria destruído. Menos de 40 anos depois, em 70 d.C., a profecia se cumpriu. O general romano Tito sitiou Jerusalém com 4 legiões, provocando fome, conflitos internos e desespero. Mães chegaram a atos extremos para sobreviver. Quando finalmente romperam as muralhas, o caos se instaurou, e o templo, apesar das ordens de preservação, foi consumido pelo fogo, com o ouro derretendo entre as pedras. Cada detalhe coincidia exatamente com as palavras de Jesus. Os soldados romanos, movidos pela ganância, começaram a desmontar o templo pedra por pedra, retirando o ouro derretido de cada sala e fenda. A profecia de Jesus se cumpria com precisão impressionante. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Lucas 21:6.
Não se tratava de metáforas espirituais, mas de um evento concreto e registrado por testemunhas como o historiador judeu Joséfo. O templo, orgulho de Israel, foi completamente arruinado, e a cidade mergulhou no caos e na destruição. Este episódio histórico mostra que as palavras de Jesus não eram suposições ou exageros, mas previsões precisas e inevitáveis, anunciadas com décadas de antecedência. Mais do que uma tragédia, a queda de Jerusalém serviu como advertência e prova do poder da palavra divina. Nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Cada pedra removida, cada torção do ouro, cada ato de destruição fazia parte do cumprimento de uma profecia escrita e clara, demonstrando que Deus governa a história com precisão absoluta e que sua palavra é inerrante. Agora, vamos olhar para o servo sofredor, descrito com detalhes impressionantes no capítulo 53 de Isaías, escrito séculos antes de Jesus nascer. Alguns chamam este capítulo de o quinto evangelho, porque ele narra a vida e a morte do Messias de forma tão clara que parece uma biografia. Ele seria desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Isaías 53:3. Jesus não nasceu cercado de poder ou fama. Os líderes religiosos o rejeitaram. Seu próprio povo virou-lhe as costas, e seus amigos mais próximos o abandonaram. Mas Isaías continua. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Quando pensamos na crucificação, vemos cada detalhe cumprido. Mãos e pés cravados, lado perfurado, silêncio e submissão diante da injustiça. Nada disso foi inventado depois. Estava profetizado séculos antes, uma demonstração clara do plano divino e da precisão das Escrituras. Isaías até mesmo descreve a injustiça do sepultamento do servo sofredor. Ele seria colocado com os ímpios e, ao mesmo tempo, em um túmulo de rico. Isaías 53:9. Jesus foi crucificado entre dois criminosos, mas seu corpo foi depositado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, exatamente como profetizado, cerca de 700 anos antes de seu nascimento. Esses manuscritos, incluindo os encontrados nos pergaminhos do Mar Morto na década de 1940, confirmam que essas palavras existiam muito antes do Novo Testamento. Não houve edição ou manipulação posterior. Nada foi ajustado para encaixar a narrativa. Alguns podem dizer que é coincidência, mas pense. A crucificação foi controlada por Roma, o julgamento pelos líderes judeus, e a multidão exigiu a morte. Nenhum discípulo poderia manipular esses acontecimentos. Cada detalhe, desde o abandono até a morte, o sofrimento e o sepultamento, se cumpriu exatamente como Isaías descreveu. Isso prova que não se tratava de sorte ou mito, mas de profecia precisa e divina. Agora, vamos à cidade do nascimento do Messias. Micaias, séculos antes do evento, nomeou especificamente um pequeno vilarejo, Belém Éfrata. Ele disse: "Mas tu, Belém Éfrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos." Micaias 5:2. Não foi Jerusalém, nem Roma, nem Nazaré, mas Belém, um lugar aparentemente insignificante, escolhido por Deus para cumprir seu plano. Quando chegou a hora, César Augusto decretou o censo que obrigou José e Maria a viajarem para Belém, cumprindo a profecia com precisão. Maria deu à luz em uma estrebaria, como o mundo menos esperava. Até os inimigos de Jesus reconheceram a profecia. Herodes perguntou aos sacerdotes onde o Messias nasceria e eles responderam: "Em Belém, como escreveu o profeta." Mateus 2:5. Toda a logística, a descendência de Davi, a viagem forçada, o nascimento humilde, se alinhou perfeitamente ao que havia sido escrito séculos antes.
mostrando que o plano de Deus não falha e que cada detalhe das Escrituras é preciso. Olhemos agora para a Babilônia, a cidade que parecia eterna. Conhecida por seus jardins suspensos, muralhas imponentes e influência sem igual, parecia indestrutível. Mas Deus já havia decretado sua queda através dos profetas Isaías e Jeremias. Eles não apenas disseram que Babilônia perderia guerras, mas que seria destruída e tornaria-se desabitada. Babilônia será um monte de ruínas, habitação de chacais, objeto de horror e escárnio, lugar onde ninguém habitará. Isaías 13:19, Jeremias 51:37. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a cidade numa única noite, desviando o rio Eufrates para invadir sem resistência. Babilônia nunca mais recuperou seu esplendor. Até tentativas modernas de reconstrução, como a de Saddam Hussein, falharam. A profecia se cumpriu. Não foi apenas perda política, mas extinção cultural e urbana. Deus não prevê apenas derrotas de reinos. Ele decreta o fim completo, mostrando que nenhum poder humano está acima de sua palavra. Babilônia hoje é ruína arqueológica, como foi predito há séculos. Agora, consideremos a restauração de Israel, descrita por Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. O profeta viu ossos espalhados, secos e sem vida, e Deus lhe disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel 37:11. Israel estava morto politicamente, espiritualmente e nacionalmente. Exilado, o templo destruído, o povo disperso. Mas Deus prometeu vida. Tendões, carne e pele surgiriam, e o sopro da vida entraria novamente neles. Trarei-os para a sua terra. Ezequiel 37:12. E serão um só povo na terra, e nunca mais serão divididos. Ezequiel 37:22. Por quase 2000 anos, parecia impossível. Em 70 d.C., Roma destruiu Jerusalém e os judeus foram dispersos pelo mundo. Mas em 1948, após o Holocausto, a ONU reconheceu Israel e judeus retornaram, reconstruindo cidades, revivendo a língua hebraica, e a terra floresceu. O que era morto voltou a viver, cumprindo a visão de Ezequiel. Não simbólico, profecia concreta, nacional e histórica. Os ossos secos tornaram-se vida novamente. Finalmente, voltamos aos impérios e à visão de Daniel, séculos antes do que aconteceria. Ele descreveu 4 reinos, através de uma estátua de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, Daniel 2, e 4 bestas poderosas saindo do mar, Daniel 7. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma se cumpriram exatamente como previsto, até nos detalhes da fragmentação final. Daniel também viu alguém semelhante ao Filho do Homem recebendo autoridade eterna. Daniel 7:13, uma prefiguração do reinado de Cristo. Além disso, Zacarias previu a traição de Judas por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12, 13. Mateus 26:15. Cumprida séculos depois. Cada profecia, desde Tiro até a restauração de Israel, mostra precisão milimétrica. Isso não é poesia vaga ou adivinhação. É a palavra de Deus sendo cumprida. Se tudo o que já aconteceu se cumpriu, as profecias futuras, a segunda vinda, o juízo final e a vida eterna também são confiáveis. O futuro não é incerto. Está nas mãos daquele que escreveu a história e nos convida a participar dela. Se esse conteúdo te trouxe aprendizado de algo que você não sabia sobre a Bíblia, compartilhe com mais pessoas que gostariam de aprender também. Deixe o like se ainda não deixou e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo.